Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e a sua aplicabilidade. Hoje, essa aqui é mais uma ação realizada pelo o Sistema FIEB, em parceria com o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público. Comigo hoje aqui temos o nosso convidado, Lucas Palha, e vocês vão adorar o currículo dele, maravilhoso. Vou fazer um resuminho aqui para vocês saberem o que é que ele entende, né? Ele é advogado especialista em gerenciamento e mitigação e mapeamento de riscos, né? Pós-graduado em compliance pela FGV e presidente do comitê de LGPD da Rede Governança Brasil. Né? E a gente, por que a gente traz esse tema, né? Lei Geral de Proteção de Dados? Né? Ela já está em vigor já há um bom tempo e as empresas precisam, né, finalizar a sua adequação, né, já que a partir de agosto as sanções da NPD vão passar a vigorar. Né? E a gente aqui, né, do IEL e do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, vemos como grande importância esse tema, né, para que a gente possa discutir cada vez mais. Então, antes da gente começar, né, esse bate-papo com o Lucas, eu tenho alguns recadinhos assim bem importantes para vocês. Então, assim, utilizem o chat, né, para perguntas e comentários, fiquem sempre à vontade, né? Esse é o espaço que a gente vai ficar aqui acompanhando durante toda a transmissão, né? E se vocês, né, identificarem aí pessoas que não estão aqui ao vivo ainda, mas que se interessariam pelo assunto, fiquem à vontade de procurar e compartilhar, né, toda essa informação. Né? Eu sou a Adriana Oliveira, trabalho no IEL aqui na área estratégica e faço parte do comitê de implantação da LGPD do Sistema FIEB. Então, a gente estudou bastante, ralou bastante, viu, Lucas? Né? Errando e acertando, né, para poder entender a lei e fazer essa aplicabilidade. Então, agora, sem mais delongas, Lucas, é com você. Maravilha. Obrigado, Adriana. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar mais uma vez com vocês aqui. Eu realmente tenho uma satisfação enorme em poder compartilhar um pouco da nossa experiência e, obviamente, trocar essa experiência fantástica e incrível que a Adriana colocou para vocês, de participar dessa quase sofrência que é a implementação da LGPD nesse começo. Mas a nossa ideia é justamente, acho que, desmistificar alguns pontos, né, Adriana? É um problema, é uma situação nova, é um processo novo, mas também, calma lá, há muita coisa que a gente pode compartilhar que pode auxiliar você, empresário, você, ajudante, você, advogado que está aí nos escutando, né? Eu acho que não é o nosso intuito, nossa vontade de trazer terrorismo, como eu costumo brincar, de cuidado com aquilo. Assim, claro que tem que ter um cuidado, mas vamos tentar primeiro passar uma régua no entendimento geral do que a gente precisa fazer para fugir disso, do que a gente tem que falar de multa, do que a gente tem que falar de sanção e etc. Então, eu acho que o que eu acho importante para a gente começar a falar hoje, até discutir antes da gente entrar ao vivo aqui com a Adriana, hoje é um dia muito relevante para a LGPD, na minha opinião, porque a gente está na iminência aí da entrada realmente em vigor das sanções. 1º de agosto é o que tende a ter as sanções, as fiscalizações, apesar de que a gente já tem muita decisão, até não muito do que eu acredito e concordo da maneira correta, como estava dizendo, mas hoje em especial eu queria compartilhar com vocês 3 decisões, 3 situações que aconteceram que o foco é 100% LGPD. Porque senão a gente fica meio, acho que fora da realidade, achando que é uma lei que ainda está para valer, achando que é uma lei que ainda não tem aplicabilidade, e não é verdade. Eu posso garantir a vocês que, independente do tamanho da sua organização, independente do que você faça, ela é uma lei que hoje visa realmente, ela precisa estar, na verdade, no seu dia a dia, na sua prateleira de atenção. A primeira decisão relevante foi de uma empresa chamada TNG de roupa. Ela conseguiu, olha que coisa curiosa, como o âmbito da LGPD, nem quando a gente projetou a lei, a gente pensava nisso tudo. A TNG conseguiu ter um retorno, um crédito de PIS/COFINS no custo, no investimento que ela teve. Olha que interessante, no projeto de adequação à LGPD. Foi reconhecido hoje, por meio de decisão judicial, o reconhecimento de o retorno PIS/COFINS para, virar um crédito para a empresa a adequação à LGPD. Olha que coisa curiosa se a gente parar para pensar na amplitude que a gente tem. Outro ponto curioso é
um sindicato que sempre foi uma preocupação, né, antes de algumas reformas trabalhistas, na qual recentemente passamos, o sindicato sempre foi uma situação que a gente ficava com o pé atrás, aí perdeu. Hoje teve uma decisão judicial de um sindicato que entrou com uma decisão, né, entrou com uma medida para que a gente pudesse dizer o seguinte: eu quero ter acesso aos dados do grupo de funcionários a qual eu cuido. Olha que coisa interessante, um sindicato passando a cuidar de dados pessoais de maneira coletiva. Então isso, de novo, entra numa discussão de tratamento, de multa e etc. Então, olha que interessante, um sindicato provocando uma empresa a ter um retorno de dados. Na mesma instante de um sindicato, nós tivemos uma terceira decisão ainda hoje, e essa é a mais importante de todas, na minha opinião, porque nós defendemos uma cultura de adequação, de proteção, e que é importante se adequar como medida, inclusive, de remediar uma possível sanção. Adriana, olha que interessante, empresa grande, JBS, tivemos hoje um outro sindicato que tentou também, e olha que quando a gente vê reiteradas tentativas, me parece uma questão orquestrada, né? Mas aí é o Lucas dizendo na cabeça dele. Vamos dizer, um sindicato de novo contra a JBS tentou dizer a mesma coisa que a outra ação. E a justiça, nesse caso, negou a discussão voltada para a proteção de dados, dizendo que não. Por quê? Reconheceu o esforço e o trabalho da JBS em adequar dentro de casa, em novo aculturamento. Então, olha que coisa relevante em se tratando em matéria de proteção de dados, Adriana. Um tribunal de justiça reconhece uma adequação e diz o seguinte: não senhor, não senhora, essa ação não merece prosperar porque a JBS ou qualquer empresa do grupo ou qualquer empresa que a gente esteja conversando hoje está adequada, passou por uma adequação, teve um investimento e a ação não cumpre, não merece prosperar. Isso é fundamental para a gente que trabalha com isso, tanto vocês como eu, como escritório que tem, com o instituto que a gente faz parte. Isso é fundamental, é um trabalho reconhecido. É você poder ter a certeza de afirmar que a adequação surte resultado. Não só reputacional, como muitas vezes foi falado, não só uma questão contratual entre duas grandes empresas ou pequenas empresas que têm cláusulas contratuais, a gente vai falar disso de responsabilidade, mas acho que principalmente quanto a um caráter de, olha, eu estou protegido da adequação porque eu passei por isso. Isso é muito bom. Isso é um reconhecimento maravilhoso. Então eu queria só chamar a atenção para vocês nesse começo, porque a gente tem que estar antenado nas decisões mais recentes e aproveitar para falar que nós não fazemos terrorismo, mas amanhã, dia 15 e sexta-feira, dia 16, teremos a primeira audiência pública da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para saber qual é a opinião do mercado quanto às sanções e fiscalizações a partir de 1º de agosto. Eu até fui convidado, eles aceitaram o meu pedido, na verdade, para poder me manifestar na audiência pública da autoridade lá em Brasília, e eu acho que é um momento excelente da gente poder defender decisões como essa da JBS, né, Adriana, de falar, olha, empresas que estão tomando o seu devido cuidado, pelo amor de Deus, a gente acabou de sair de uma crise, a empresa, ou estamos tentando sair da crise, melhor assim dizendo, as empresas conseguiram despender um capital, investir um recurso, e mesmo assim vão sofrer uma sanção, não é o caminho. Então, acho que a gente consegue, com essa decisão, acho que subsidiar um pedido para a autoridade nos próximos dias, amanhã e depois de amanhã. Então, eu quis trazer nos primeiros 5 minutos. Diga, Adriana, desculpa. Não, só complementando, né, assim, claro. Eu estou, né, no dia a dia desse processo de implantação, é todo um processo mesmo, o nome é processo mesmo, né? Então, a empresa tem aquele esforço, aquele investimento, né, até, inclusive, de conhecimento, né, de entendimento da lei. Né? Muitas vezes, quando a gente começou a trabalhar, a gente estava com muito medo. Meu Deus, vai acabar aqui. Depois que a gente foi entendendo e foi adequando, a gente percebeu assim, que não é, né, um bicho de 7 cabeças e que é possível, sim, fazer uma adequação sem grandes custos, sem, né, milhões de investimentos, mas, né, chegando, né, pelo menos num patamar razoável e adequado, né, de acordo com a legislação. E esse reconhecimento é extremamente importante. Concordo. Eu também uso essa mesma expressão, Adriana, estamos na mesma linha, não é um bicho de 7 cabeças, devemos ter a devida atenção, devemos levar a lei a sério, não há dúvida quanto a isso, mas não é esse bicho de 7 cabeças, é possível revisitar processos já existentes dentro de casa, que é uma coisa que eu vou falar aqui no nosso bate-papo.
a empresa, a consultoria ou o advogado interno que diz que a gente tem que parar do zero e começar tudo de novo, não é o caminho, né, Adriana? A gente sabe que é uma nova lei, como outras que já passaram, como outras que virão, e a gente tem que analisar dentro de casa, olhar para dentro de casa e falar qual que é o processo que usa dado pessoal e onde eu tenho que ajustar. É basicamente isso, né? Eu coletei o dado correto, eu tenho um armazenamento correto, eu compartilhei com quem? Acho que essa é uma varredura ali inicial, superficial, que vende muito bem, que eu acho que ajuda muito bem o comprometimento, principalmente alta administração, conselho quando existe, sócio, CEO e etc. Então, acho que é nesse o caminho que eu gostaria de começar, trazendo um pouco das decisões do dia a dia. E acho que eu preparei um material, Adriana, não sei se o pessoal já está vendo, agora, pelo que eu entendi, está aparecendo na tela para vocês. E eu aproveito, então, boa noite, Fernanda, que está aí com a gente. Pessoal, fiquem à vontade, como combinei com a Adriana também, não é de forma alguma uma tentativa de uma exposição só de um lado. Caso tenha dúvida, caso tenha alguma ponderação, algum comentário que seja importante para você, ou até mesmo, Lucas, eu estou fazendo assim na minha empresa, você acha que está certo? Fiquem à vontade, aproveitem o canal que o IEL disponibilizou para vocês de uma maneira super importante. Parabenizo aqui não só a Adriana, mas todo mundo com quem eu tive contato e que teve essa excelente decisão de trazer um conhecimento para vocês que estão passando por isso. Entrando no nosso bate-papo mesmo, de a gente poder conversar sobre os nossos temas, sobre o que a gente pensa, eu separei, como me apresentei já um pouquinho, sou o Lucas, né, especialista, tem meu e-mail, obviamente, que alguém quiser mandar alguma dúvida, fica à vontade, eu acho que é importante. Né? A Adriana colocou um pouquinho do meu currículo, vou só colocar uns detalhes a mais que eu acho importantes para trazer para vocês a escolha do IEL Bahia, no porquê que a gente está fazendo aqui. Eu acho que é importante para vocês entenderem o caminho da carreira. Então, eu fundei uma consultoria há mais ou menos 3 anos atrás. A gente tem dentro de casa projetos dos mais variados tamanhos, em parceria com o Instituto, no qual eu sou membro e muito feliz e muito parceiro, um maravilhoso que a gente faz parte. E a gente tem um trabalho muito forte em todas as empresas que a gente carrega, desde pequenas, médias, até empresas grandes, que a gente hoje em dia sou DPO de uma organização de 50 mil funcionários, na qual eu reporto para Londres, então a gente tem um caminho grande aí a percorrer. Sou pós-graduado em Compliance pela FGV, tenho certificações tanto nacionais quanto internacionais em relação à proteção de dados, tenho algumas formações também em dados pessoais sensíveis, eu trabalhei bastante nesse tema, eu acho que ali é onde eu acho que mora algum perigo, né, maior ali de dado pessoal sensível, a gente já vai falar o que é isso. Eu sou presidente de alguns comitês, eu acho que isso é legal trazer para vocês, tanto da Rede Governança Brasil, mas também membro de comissão ISO ABNT, que eu acho que é um ponto muito legal para a gente trazer certificação para dentro de casa, né? Sou membro de PO da Federação Paulista de Futebol, né, em relação à privacidade, membro do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas, do SEBRAE e do Ministério da Economia. A gente já fez uma regulamentação própria, específica para micro e pequena empresa, que a autoridade, nos próximos, acredito até 6 meses, deve estar trazendo para vocês uma regulamentação específica, porque realmente, né, Adriana, não dá para a gente comparar a Google com pequenas empresas, né, com o Eireli, com o MEI, a gente tem que ter um tratamento diferencial. Sou presidente da Comissão de Estudos da Federação Brasileira dos Hospitais e, curiosamente, junto com a Confederação Nacional de Saúde, essa é a nossa nova regulamentação para pequenas e médias empresas e prestadores de serviços na saúde. Estou levando para Brasília isso no final de semana, para que a gente possa protocolar e, quem sabe, também ter uma nova regulamentação. E, como eu disse, sou DPO de algumas empresas, e eu acho que isso traz uma visão de como o projeto tem que acontecer dentro de casa, tá? Eu quis trazer esse slide, Adriana e todo mundo que está me ouvindo, boa noite, também a Ana que está aí com a gente. Eu vejo com muita tranquilidade algumas críticas que a gente recebe dizendo o seguinte, Adriana, pô, vocês advogados adoram criar leis, né, para dificultar o nosso trabalho como empresário e tudo mais. A gente entende a reclamação do empresário, a gente também é empresário desse lado, né? Mas eu acho que o ponto principal é entender o contexto no qual a LGPD foi criada. Para dizer uma coisa, não é uma criação brasileira, não é uma criação simplesmente de vamos ter mais uma lei, é uma evolução natural. O direito demora a cumprir o papel dele
de ter uma regra, de ter um regramento sobre o dia a dia que a gente usa. Nós não tínhamos uma regra específica para esse uso de dados na internet, de maneira física, em coletas, por exemplo, de farmácia, em coletas públicas do governo. E aí a gente tem que entender que o mundo evolui. Né, falar hoje em dia em papel cada vez menos, então a gente tem que ter regras específicas hoje para tratar de ambientes digitais e virtuais. O que eu coloquei nesse slide? Mais de 140 países, Atena, já têm regras de proteção de dados pessoais. O Brasil foi um dos últimos dessa lista de 140. Desde a década de 90, a União Europeia já fala de dado pessoal. Né, os Estados Unidos têm regra também, a GDPR, que é a nossa irmã mais velha, que a gente fala dessa sopinha de letrinhas, né? LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados, GDPR significa General Data Regulation Protection, é o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu. E elas são bem parecidas mesmo, tem muita gente que critica um pouco a lei europeia, muita gente que critica a lei brasileira em alguns pontos. No entanto, o que eu quero trazer para vocês é, muitos países já regulamentaram esse ponto. E por que eu acho que eu quero trazer, inclusive, a evolução no Brasil, mas por que os países, Adriana, de maneira geral, têm esse cuidado? E eu falei isso num outro momento que a gente se encontrou aqui, num outro cenário, e eu recomendei, inclusive, alguns documentários para quem gosta do tema, para quem quer entender um pouco mais, que são de livre acesso, de fácil acesso, num canal de streaming chamado Netflix, que vocês, a maioria, conhece. Tem um documentário que chama Privacidade Hackeada. Isso é fundamental, é muito legal, super leve, não é teórico, aquelas coisas chatas, super leve. Tem um outro que chama, qual que é o nome do outro? Dilema das Redes Sociais, super bacana, explica o algoritmo das redes sociais, para que a gente entenda aquele negócio que eu falei perto da minha esposa, falei perto do meu marido, falei perto de alguém que eu estou querendo viajar, no segundo seguinte aparece a propaganda na rede social da viagem. Lá explica por quê, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Além disso, tem um terceiro, que esse é um pouquinho mais teórico, mas para quem se interessa, super legal, que chama Coded Bias, que é um sobre reconhecimento facial. Tá, que é uma nova tecnologia muito presente hoje no nosso dia a dia, desde celulares até pagamento de conta, né, até entrada em prédio, residencial e comercial. Super legal, os três estão no Netflix, para quem tiver interesse. Por que eu estou falando disso, Adriano? Eu estou falando disso porque eu acho que eu preciso explicar a necessidade da privacidade no Brasil e no mundo e por que a gente chega na proteção de dados. E eu prometo não ser juridiquês e prometo não ficar muito tempo nisso, porque senão, 7 horas da noite também, ninguém merece um advogado falando sobre lei. Vamos lá. Não é não, Adriana? Também a gente tem que ser um pouco contraído, né? Mas enfim, o que eu estou querendo trazer para a discussão? Privacidade é um conceito maior de proteção de dados. Lá atrás, século XIX, a gente tinha o conceito de uma festa privada. O que acontece? Um fotógrafo entra nessa festa, história verídica, tá? Entra nessa festa, tira uma foto, publica num jornal de alta circulação essa foto. Tudo que era privado entre, por exemplo, entre participantes de uma festa, passa a ser público. E isso é considerado uma invasão de privacidade naquele momento. Naquele dia, é um rompimento da situação público-privado, sigilo público. Nesse momento, eu começo a entender que há uma evolução da privacidade para dizer o seguinte, eu quero tornar algo público, sim ou não? A rede social é o futuro dessa fotografia. Nesse intervalo, o que acontece? A gente tem a criação dos algoritmos que traçam perfil de consumo em rede social, na internet, dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos parentes. Hoje em dia, o computador sabe muito mais de mim, né, do que eu gosto de consumir, do que muitas vezes meus familiares, minha esposa, porque eu estou no dia a dia com o meu computador e com o meu celular ligado. Ou seja, as redes sociais traçaram um perfil de consumo, por isso que ela sabe o que a gente gosta de comprar, gosta de consumir, de vídeo e etc. Porém, Adriana, nós tivemos um problema na eleição americana de 2016. Hillary Clinton e Donald Trump. Era uma eleição polarizada. Nós tivemos uma situação, o Donald Trump comprou
Base de dados do Facebook é uma história verídica e o documentário Privacidade Hackeada explica melhor esse ponto. Nessa compra de base de dados pessoais, o que ele descobriu? Os eleitores estavam indecisos entre direita, esquerda, né, o republicano e o democrata. O que ele começou a fazer? Ele começou a mandar propaganda para as pessoas indecisas, dizendo o seguinte: se você votar na Hillary, se você votar no candidato democrata, o imigrante vai entrar aqui no país e vai roubar, vai matar, começou a fazer quase que aquele início de fake news, que é uma coisa que a gente vive hoje, e ganhou a eleição com a base de dados do Facebook. Nesse momento, o mundo para e fala: opa, decidimos a eleição da maior economia do mundo pelo uso de base de dados de uma rede social que não tem regulamentação. No mesmo ano, nasce a Lei Europeia de Proteção de Dados. Então, é dali em diante que a gente entende essa necessidade. E não só o CPF na farmácia que nós vamos chegar. Evolução rápida da lei de privacidade no Brasil. Não é só a LGPD que fala isso, pessoal. A Constituição Federal falava em direito à privacidade desde 88. Código de Defesa do Consumidor fala no seu artigo 43 que eu posso chegar no estabelecimento e dizer o seguinte: que informações você tem minha aí dentro? Já é um começo de LGPD. Marco Civil da Internet mexe sobre ambientes virtuais e vem a nossa LGPD, que visa regulamentar sobre dados pessoais. Bom, Lucas, diga. Assim, eu costumo, né, ver e avaliar a LGPD também com uma grande oportunidade de transparência, né, para o dono do dado pessoal, do dono do dado, né? Porque apesar de, como você mostrou aí, né, teve a Constituição, tudo, até hoje é meio difícil você saber, né, como é que aquele dado chegou. Você recebe uma ligação, você fala, mas eu nunca estive no estabelecimento, como é que você tem meu telefone? E a gente não tinha, na verdade, né, falando da pessoa, né, do dono do dado, a gente não tinha essa oportunidade de falar, olha, eu gostaria que você excluísse meu dado da sua base de dados. Como foi compartilhado? Como é que você chegou a essa informação? E agora é mais possível, né, esse tipo de informação. Adriana, se a gente tivesse combinado antes de entrar nesse bate-papo, não teria dado tão certo. Eu sou um fã da transparência. Eu acho que o principal princípio, né, fica meio feio falar, mas o principal princípio da LGPD é a transparência e a finalidade. Nós vamos chegar nesse ponto, mas você trouxe de maneira brilhante, na minha opinião, o que você tem meu aí dentro, né? Como é que você chegou no Lucas? Como é que você chegou na Fernanda que está aí ouvindo a gente? Como é que você chegou nesse ponto, né? E ali eu só estou explicando um pouquinho do que eu chamo a atenção desse slide. A gente tem que tomar cuidado porque muita gente só se prende ao dado na nuvem, o dado digital. A LGPD também cuida de dado físico, tá? Então, um papel, um arquivo antigo, de gente que está CLT, de RH, isso é um problema. Problema não, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente também tem que olhar. Então, entrando já um pouquinho no que foi falado, agora eu quero trazer para vocês. Lucas, você está falando sobre LGPD, dado pessoal, e eu não sei o que é o dado pessoal ainda. Pronto. Solucionamos o problema de vocês. Dado pessoal é um dado que identifica ou torna alguém identificável. Então, pera lá, Lucas. Dado não é a mesma coisa que dado pessoal perante a lei, não. Então, dado, vamos dizer o seguinte, fórmula secreta da Coca-Cola. Isso é um dado num contrato, mas não é um dado pessoal perante a lei. Dado pessoal é um dado que identifica uma pessoa natural ou torna alguém identificável. Ou seja, CPF. Se eu falar meu CPF para vocês, 405, 775 e por aí vai, o que vai acontecer? Vocês poderiam colocar esse número no Google, no Tribunal de Justiça, no Serasa, aonde for, e vocês iam saber quem é a pessoa. Um número ia identificar o Lucas. Ou seja, CPF é um dado pessoal. RG, endereço de e-mail, telefone celular, placa de veículo, olha que interessante, IP de computador, tudo isso, geolocalização do celular, tudo isso são dados pessoais. Por quê? Identificam o Lucas, identificam uma pessoa física por detrás daquele dado. Ou seja, se eu estou falando de um dado, de uma informação pessoal que identifica aquela pessoa, é um dado pessoal. O que é o identificável? O identificável é o caminho da construção das informações. Então, muito usado em marketing.
Então, se eu falar o seguinte, homem, advogado, branco, de 30 a 40 anos, que está de terno azul e camisa listrada. Não há outra pessoa aparecendo para vocês hoje, nessa nosso bate-papo, que tem essas características a não ser o Lucas. Ou seja, se eu somar essas informações, eu chego naquele famoso algoritmo, numa equação que identifica o Lucas. Isso também é tratado pela lei como dado pessoal. Então, se eu tenho uma tabela de Excel, nosso famoso Excel, e tem na aba 1, homem, na aba 2, 30 a 40 anos, na aba 3, branco, e eu somar essas informações, eu chego no Lucas, as informações naquela coluna são dados pessoais. Dentro do ambiente dado pessoal, tem um círculo menor que chama dado pessoal sensível. Então, a lei separou informações, na visão dela, não foi o Lucas quem inventou isso, é a lei que determinou isso, que são chamados de dados pessoais sensíveis. Quais são? Dados que versam sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política e por aí vai, o que está aparecendo na tela para vocês. Chamo a atenção de dados voltados à saúde, biometria. Dados que versam sobre saúde, qualquer situação é considerado dado pessoal sensível. A mudança disso é que existe um cuidado, existe um trabalho maior envolvido em dado pessoal sensível. E a gente vai chegar nesse ponto. Bem rapidamente, dado anonimizado é um dado que tiro a característica que identifica. Então, CPF, se eu colocar só o XXXXX e o final, a 89, o que vai acontecer? Eu não estou conseguindo identificar quem que é. Aquele é um dado anonimizado. Porém, se naquele exemplo das colunas eu subtrair, por exemplo, uma informação 30 a 40 anos e subtrair uma informação advogado, com isso eu não consegui mais identificar o Lucas? Não. Mas com um simples toque, com uma medida tecnicamente fácil de ser feita, eu volto a identificar o Lucas. Por exemplo, cliquei com o lado direito do mouse, ocultei uma tabela, só uma coluna, e com um simples clique eu volto até aquela coluna onde tinha idade e a característica física que levava ao Lucas, isso não é perante a lei considerado dado anônimo. Isso é considerado dado pseudo-anonimizado. O que é o pseudo-anonimizado? É quase. Diz que é, mas não é. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande nesse aspecto, tá bom? Porque o dado que pode ser revertido facilmente não é considerado um dado anonimizado, tá? Então, acho que esse é um ponto que eu chamo a atenção, porque muita gente fala, mas o dado é anonimizado. É mesmo? Tem que tomar cuidado nesse ponto, tá? Falando em bases legais, a gente escuta muito, né? E eu acho que é um ponto bem legal de trazer, e a gente vai falar logo em seguida, Adriana, dos princípios que você trouxe para a gente. Mas eu acho que é legal a gente entender o equilíbrio entre base legal e o equilíbrio entre princípios que a lei precisa ter. A gente escuta muito consentimento, né? É uma das palavras mais lidas, ouvidas e acho que mencionadas, né, na Lei Geral de Proteção de Dados. E eu vou dizer para vocês, aqui entre nós, entre amigos, que eu não sou um grande fã do consentimento, tá? E eu vou explicar o porquê e eu vou dizer qual que é a saída que a gente tem. Mas antes disso, o que é a tal base legal? Eu chamo de desculpinha justificativa para continuar o tratamento de dados. Por quê? Se a primeira pergunta é o seguinte, Lucas, então eu não posso mais tratar dado? Eu vou te responder, você está enganado, você pode tratar dado ainda, não é o fim do mundo, né? Não é um bicho de 7 cabeças, como a Adriana trouxe para a gente, concordo. Por quê? Hoje, o que a lei quer trazer, essa transparência, que é um dos princípios que a gente vai falar, aliada a uma justificativa legal, traz uma regularidade, traz um ok da lei em tratar o seu dado. Então, por exemplo, Adriana, você está aqui entrando numa farmácia, que é um conjunto que a gente sempre menciona, né? A farmácia pede muito CPF, lembrando para o nosso pessoal de casa, CPF dado pessoal, ou seja, ela precisaria seguir a LGPD. Para tratar um dado, ela tem que encaixar em alguma dessas bases legais da tela para vocês. Show de bola. Adriana, você está passando no caixa, comprou um shampoo e uma pasta de dente. Primeira pergunta que você está lá é,
CPF. CPF. Não é? E ninguém fala para quê. Hoje eu tenho que, pelo princípio da finalidade de transparência que você muito bem trouxe, dizer o seguinte: Adriana, vou fazer um cadastro com o teu nome e você vai ganhar desconto. Tudo bem? Olha o que eu estou perguntando. Tudo bem. O que eu estou pedindo? Consentimento. Consentimento. O de acordo, exatamente. Ou seja, eu obtive o seu de acordo, que a lei traz no juridiquês mais chato de manifestação de vontade livre, explícita e inequívoca, tá? Mas é o seu de acordo dizendo o seguinte: pode sim tratar os meus dados para essa finalidade, né, de maneira transparente. E é isso que a gente chama atenção do equilíbrio. Ao mesmo tempo que eu dou transparência, eu dei consentimento. Adriana, se eu tivesse falado isso para você, me dá o seu CPF para cadastro de desconto, e eu usasse ele para fornecer para o plano de saúde, para dar ou não dar um plano de saúde melhor para você, eu poderia, sem outro consentimento, não. Por quê? A finalidade mudou. E é isso que a gente quer mostrar. Cada finalidade deve ter um consentimento. Show. O que eu quero chamar a atenção do consentimento e dizer que eu não sou um fã, entre aspas, dele? Por quê? A gente fica muito na mão, muito refém do titular do dado. Então, se eu tiver uma possibilidade de revogar o meu consentimento a qualquer momento, eu bato na porta da farmácia, mando um e-mail, mando um pombo correio, mando uma carta registrada e digo o seguinte: senhora farmácia, eu preciso que você tire o meu CPF da sua base de dados. Eu, como dei consentimento, eu estou, num dos direitos que a gente vai falar também rapidamente, estou revogando o meu consentimento. A partir do momento que eu revoguei meu consentimento, a farmácia é obrigada a deletar aqueles dados. Então, será que é vantajoso usar o consentimento e ficar refém do titular do dado, quando eu tenho, olha que importante, outras 9 bases legais na tela para poder usar? Quando a gente fala em outras 9 bases legais, estou querendo dizer que elas são bases de escolhas alternadas. Ou seja, não é e consentimento, e obrigação legal, é ou. Então, eu uso consentimento ou obrigação legal, ou proteção à vida, ou, entendeu? São alternadas. Eu posso escolher a que melhor se adeque com restrições, que não vem ao caso falar aqui, porque a gente está passando superficialmente, mas eu posso escolher a base legal que eu teria, que encaixaria melhor naquele meu tratamento de dados. Pequeno parênteses, o que é tratar dado, pessoal? Põe na regra que é tudo. Tudo que é verbo, tá? Eu costumo definir dessa forma, Adriana. Ah, Lucas, eu só armazenei na minha gaveta. Armazenar é verbo? Tratou dado. Eu só vendi ele para o meu amigo. Vender é verbo? É verbo. Ah, Lucas, eu só coletei. Resposta, verbo, resposta, tratamento de dados, tá? Então, assim, de maneira bem objetiva, eu costumo trazer que o que é verbo é tratar dado. Voltando para a nossa tela. Vamos supor que eu estivesse abrindo uma vaga no meu escritório de CLT para ser meu responsável de TI. Quando a CLT me diz o seguinte: Lucas, para você contratar fulano ou fulana, você precisa saber alguns dados da pessoa. Por exemplo, CPF, carteira de trabalho, nome da mãe, número da FGTS, NIT, PASE, por aí vai. Um monte de coisa, certo? Eu estou fazendo isso porque eu preciso do consentimento dele, ou olha só, porque tem uma lei que eu preciso cumprir para registrar o meu funcionário? Eu estou fazendo isso porque tem uma lei que me obriga a coletar esse dado, não porque eu gostaria. Ou seja, consentimento aqui não faz sentido. Primeiro porque a gente tem uma discussão muito ampla se consentimento para funcionário vale ou não, porque não é uma manifestação livre. O funcionário pode falar, não vou fornecer o dado, aí o patrão fala o seguinte: então, meu amigo, tchau, rua, será que ele é livre o suficiente? Então, há uma discussão muito grande nesse aspecto, mas ainda não é decidido. Porém, o que a gente está dizendo aqui é, se tem uma CLT, se tem uma obrigação legal que me pede aquele dado, eu não vou para consentimento, Adriana, eu vou para obrigação legal. Então, e aí, o que é a atenção que eu chamo? Só por causa disso, eu não preciso mais explicar para ninguém o uso daquele dado? Não, senhor, não, senhora. Eu tenho que ter da mesma forma a finalidade e transparência. Eu vou chegar para o meu funcionário e falar o seguinte: Ricardo, Joana, você agora é funcionário do escritório
e eu estou usando os seus dados para cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória com a CLT, com o INSS, com o FGTS. Então, eu estou pegando esses dados para essa finalidade. Mas eu não estou perguntando de acordo. Eu estou só informando o que eu estou fazendo com o dado, respeitando os princípios, tá? Então, só eu trouxe algumas bases legais aqui, eu não vou falar sobre todas elas em benefício do nosso tempo, mas justamente o que eu quis trazer para vocês é muita atenção, porque não é só o consentimento que a gente tem disponível, e mais, se nós não fomos solicitados do consentimento de algum tratamento que nos foi realizado, não significa necessariamente que é um tratamento ilegal ou irregular, tá? Pode ser que exista outra justificativa de base legal, o que a gente vai descobrir aonde? Na famosa política de privacidade. Lá é o lugar onde eu vou olhar e falar, ué, mas não me chamaram, não me deram de acordo no consentimento aqui. Por quê? Ah, ele usou, por exemplo, obrigação legal. Ah, ele usou, por exemplo, prevenção à fraude. E aí isso vai chegando na construção dos direitos que você pode pedir em algum momento, tá? Pessoal, se tiverem dúvida, por favor, façam que Eu tenho uma dúvida. Diga. E dados que são coletados para marketing, que nem sempre eu vejo o consente perguntando alguma coisa. Onde é que eles encaixam isso? Tem bastante discussão para marketing, e marketing a gente pode encaixar ele, dependendo do momento, em 2 cenários. Tem o consentimento, às vezes, que é, estou de acordo em receber informações sobre novos produtos, aí você está dando aquele seu consentimento de acordo, né? Então, ali pode. Importante lembrar, chama atenção, que se o xizinho já tiver preenchido, não é consentimento, tá? A manifestação de clicar no X é consentimento. Se já está o X, eu não tenho o login de registro daquele ok. Mas isso é um parênteses à parte. Onde eu consegui encaixar em outras 2 bases legais, Adriana? Legítimo interesse, que é o que nós não mencionamos aqui no slide, que é, a partir do momento que eu já faço negócio com aquela pessoa, então um primeiro contato de marketing por legítimo interesse é hoje tido como uma base legal irregular. Agora, você, Adriana, compra comigo há 10 anos. Pô, eu te mando e-mail há 10 anos dizendo novos produtos que você até em alguns momentos comprou dele. Poxa, se você já está recebendo, é uma cliente fiel, usuária do Lucas, da empresa do Lucas, eu não precisava pedir consentimento uma vez que aquilo lá está tácito. Então eu tenho legítimo interesse em continuar te encaminhando aqueles dados, aquelas informações. Legítimo interesse vem com uma consequência, que é um teste, chama teste de legítimo interesse, do inglês Legitimate Interest Assessment, que a gente chama teste do LIA. Então, lembra que eu falei que a base tem algumas consequências? Essa é uma delas. Para quem usa legítimo interesse, o LIA é obrigatório. Mas a gente trata disso num outro momento, né? Não é previsto nesse nosso bate-papo, já é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas não tanto, mas um pouquinho mais avançada. O outro ponto que eu te prometi que eram 2, eram alguns momentos a gente pode falar de cumprimento de contrato, né? Execução de contrato. Por quê? Se eu manifesto meu pedido, por exemplo, navegar num site, clicar em produto, chegar no checkout, por exemplo, e não comprar, pode ser entendido como uma execução de contrato, te mandar um e-mail dizendo, você não quer continuar a compra? Mas é isso. Aí tem uma limitação. Eu mandar, por exemplo, assim, você sabia que amanhã é uma queima de estoque? Será que isso é a mesma finalidade? Talvez não seja, e a gente estaria descumprindo o nosso princípio naquela balança que a gente comentou de proteção de dados, tá? Entendi. Respondi? Respondeu. Obrigado. Maravilha, obrigado aí. Pessoal, se alguém tiver outra dúvida também aí, fica à vontade, que aí o nosso bate-papo agrega mais valor ainda. Rapidamente pelos princípios, que nem eu disse, eu vou chamar a atenção aqui de finalidade, necessidade, e vou falar do número 6, que é a transparência. Nós temos 10 princípios, tá? E eu acho que é importante mencionar esses 3 em benefício do nosso tempo. Finalidade, como eu disse já no começo do nosso bate-papo, é: Adriana, vou coletar os seus dados para te inscrever num programa de pontuação e desconto. Eu fui bem claro quanto ao propósito. Ele é legítimo, ele é específico, ele é explícito e ele foi informado. Ou seja, eu cumpri o princípio da LGPD.
Aí eu já tenho o consentimento, né, dela, lembrando, juntando o slide anterior com esse. Aí eu faço o seguinte, eu vou abrir um pet shop junto com a farmácia, porque todo mundo que vem na farmácia tem cachorro. A Adriana, eu vou mandar para ela um e-mail dizendo, Adriana, olha só, a tua finalidade aqui era plano de desconto, mas na verdade eu quero te mostrar o seguinte, quem tem cachorro no meu pet shop agora tem desconto. É uma finalidade que foi informada no passado? Não. E aí a palavrinha mágica é a legítima expectativa que você, titular de dado, tinha no momento da compra, no momento do uso daquele dado. Então, quando eu passei aquela informação, eu pensei em ser abordado por um pet shop? Não, de forma alguma. Agora, eu dei o meu consentimento e eu fui informado quanto ao plano de desconto. Vamos supor que você está com pontos a expirar no plano de desconto. Eu te mando um e-mail dizendo o seguinte, venha gastar os seus pontos que eles vão expirar. Isso é uma legítima expectativa. Mesmo que não seja descrito 100%, é uma finalidade secundária que a lei permite. Por quê? Poxa, Adriana, você ia perder os seus pontos dentro de um programa que você me autorizou a coletar essas informações. Então, é uma expectativa legítima derivada daquela finalidade primária, tá? Então, isso é importante. Necessidade. O que significa? Deixa eu voltar. Junto com a finalidade, tem a transparência, que é o 6. Por quê? Eu preciso ter isso muito claro, num papel, num tablet, num QR Code, num verbal gravado, num som. Seguinte, Adriana, você está fornecendo seus dados para isso. Isso é ser transparente. Não é aquela letrinha miúda, não é a política de privacidade de 140 páginas, que você não entende nada. Isso não é ser, né, transparente. Muita atenção, por favor, nesse ponto. Voltando para a necessidade, eu chamo a atenção do mínimo necessário. Lembra que a gente falou? Vou dar uma pausa para a água aqui, Adriana. Lembra que a gente falou que os princípios devem entrar em equilíbrio com as bases legais? Vou dar um exemplo prático. Eu já tive uma discussão com uma academia aqui de São Paulo. Discussão não, tentando entender, na verdade, não chegou a ter uma discussão. Uma academia aqui de São Paulo que me pediu um cadastro quando eu fui fazer academia, longínquos tempos antes da pandemia. Eu forneci CPF, forneci RG, forneci endereço. E fiquei na dúvida de endereço, olhei a política de privacidade, estava escrito lá o seguinte: para você, se tiver uma academia fechada, se tiver alguma reforma, eu te indicar uma academia perto da sua casa para substituir. Falei, bom, finalidade boa, gostei, interessante. Aí tinha uma pergunta, o Vinícius está aí ouvindo a gente também, a Mariana. Escutem só, pessoal. Tinha uma pergunta que dizia o seguinte: Estado civil. Estado civil do Lucas na academia. Solteiro, casado, viúvo, desquitado. Eu fiquei, Adriana, o que tem a ver com a necessidade de realização daquele serviço? Não tinha nada a ver. Nada a ver. Nós descobrimos depois, eu e minha esposa, que a gente ia receber um e-mail perto do dia dos namorados dizendo o seguinte: traga seu companheiro, sua companheira para a academia XPTO e você vai ter desconto da mensalidade. Isso não é finalidade de necessidade. Não é o princípio, desculpa, da necessidade. Por quê? Não é necessário aquela realização das finalidades. A Larissa está dando risada aí, mas é verdade, Larissa, porque a gente tem que ser atinente ao que a gente precisa para realizar o nosso serviço. Então, hoje em dia, cara, tem assim, coleta dado a rodo, coleta, um dia eu vou usar, já não faz mais sentido. Mesmo que eu tenha consentimento, eu posso brigar numa discussão de acesso aos dados, dizendo o seguinte: pô, isso daí não é necessário, meu. Para que você vai ter isso daí dentro de casa? Não precisa. Então, esse ponto chamou muita atenção da balança do equilíbrio entre princípio e base legal. Não é só estar adequado à base legal, mas eu tenho que estar bastante adequado aos princípios, tá bom? Vou passar esse daqui, eu chamo a atenção só a não discriminação também, muito importante, cuidado para não ser uma pessoa, né, para não fazer uma discriminação no tratamento de dados. Isso acontece muito com machine learning, né, com inteligência artificial. Toma cuidado com isso, porque é a gente que programa no fim das contas, né? Então a gente tem que tomar cuidado de corrigir erros do passado, de outras gerações, né, de forma manual aí, né, não programando para analisar decisões do passado, se a gente tiver alguma
machine learning, aí, alguma inteligência artificial, perdão, que tivesse ali interpretando dados do passado, né? Ele é futurológico, análises preditivas que a gente chama, mas ele avalia o passado. A gente tem que tomar muito cuidado quanto a esse ponto, tá? Lembra que eu falei para você, eu peço muita atenção aqui a todo mundo nos direitos garantidos pela LGPD ao titular. São 9 em regra. O que significa isso, Adriana? Eu hoje posso mandar um e-mail, um pombo correio, como eu brinquei com vocês, uma carta registrada para qualquer empresa no Brasil pedindo qualquer um dos 9 itens que estão na tela. Muita gente diz que isso é o novo CDC, é o novo Código de Defesa do Consumidor do cidadão. Para dizer o seguinte, eu hoje em dia quero saber daquela clínica odontológica que há 10 anos eu não vou, que dados que ela tem meu. Então eu vou mandar um e-mail lá para a doutora não sei o quê. Ô doutora, meu nome é Lucas, você não deve nem lembrar de mim, meu CPF é tal, tá aqui uma foto minha para você saber que sou eu mesmo. Eu quero que você me dê acesso aos dados. Se ela não fizer isso, eu posso ir no PROCON, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público e na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD. E aí que entra a multa, a sanção, explicação e etc. Desses 9 itens, 15 dias para responder quando chegar a solicitação. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Experiência própria, pessoal. Muito pouco tempo. Porque a gente tem que estar com o mapeamento em dia, a gente tem que saber quem é aquela pessoa, ou seja, complicado. Então, corram com o mapeamento das informações. Corram para fazer uma primeira varredura, uma primeira identificação dos processos que usam aqueles dados pessoais que nós comentamos no começo, para que você possa identificar onde está o teu cenário de risco. Aonde que está aquele dado de uma pessoa que pode me pedir hoje? Eu posso pedir portabilidade. Então, por exemplo, eu sou da Netflix, eu contratei hoje a Amazon Prime, que é uma outra rede de streaming. Eu tenho meu hábito de consumo naquela rede. Eu gosto de filme de comédia, eu gosto de filme romântico, eu gosto de filme preto e branco, e eu quero manter isso na próxima rede social, na próxima rede de streaming, melhor dizendo, que eu me mudar. Eu quero portar meu hábito de consumo para uma rede nova. Posso fazer isso? Posso fazer isso. Artigo 18, item 5, na tela para vocês. Ou seja, dessa forma, eu obrigo a empresa a se adequar. E aí que está a sacada da lei. O fiscal da lei é o titular. O fiscal da lei não é a autoridade. O fiscal da lei não é só o outro cara, a outra pessoa jurídica que está te exigindo em contrato as decisões, né, Adriana? O fiscal da lei é o titular. Na final de contas, sou eu, a Adriana, a Larissa, todos nós somos os fiscais da lei. Tanto para dentro de casa, como para fora de casa. Essa é uma atenção que eu gosto muito de chamar. Esse ponto de agente de tratamento, eu acho que eu vou passar bem superficial, porque a gente tem que ter umas discussões mais legais do que essa. A lei divide em controlador e operador, responsabilidades muito semelhantes, pontos que mudam controlador é quem determina como um dado é tratado. Então, se o funcionário é meu, o que acontece? Eu que coletei aquela informação CLT que eu disse no começo, e eu passei, vou trazer um exemplo para vocês, e eu passei isso para a minha contabilidade externa. A contabilidade externa é que processa o pagamento dos meus funcionários. Só que a meu mando, a minha determinação. Ou seja, ela opera os dados no qual eu coletei, no qual eu determinei como tratar. Então, o colaborador forneceu a PIB ao meu escritório, por exemplo, ao instituto, por exemplo, que é uma empresa, controlador. Esse controlador mandou o operador operacionalizar aquele pagamento. Ou seja, os dois são responsáveis, só que se o operador vazar dado ou fizer um uso irregular, adivinha quem é responsável? O controlador também. Ou seja, nós precisamos também tomar muito cuidado com quem usa os dados dos nossos terceiros, porque a gente é corresponsável. Deixa eu ver a pergunta da Sabrina aqui. Sabrina. Esse item de portabilidade se aplica para instituições de... Opa! Com certeza. Boa pergunta. Com certeza. Boa pergunta, Sabrina. Sim. A resposta é sim, com certeza. Há restrições em relação ao que você precisa ou pode encaminhar. Então, vamos dizer o seguinte, eu tenho ali uma fintech, aqueles novos Nubank, C6, um monte de banco novo que apareceu aí no mercado.
Se eu pedir para migrar de um banco para o outro, por exemplo, e eu tiver que mandar para ele meu segredo comercial de negócio, eu mando? De forma alguma. As leis, elas se batem, elas se colidem, e aí prevalece um segredo comercial, por exemplo, tá? Mas você tem que provar isso. Outro ponto, se eu tiver, por exemplo, assim, instituição de ensino superior, o MEC obriga que você armazene informações por X anos. Se a pessoa pedir para deletar, para aportar dados, e você não existir mais acesso àquela pessoa dentro da sua instituição, você não necessariamente precisa fazer o que está mandando na lei. Por quê? O MEC te obriga a armazenar por 10 anos. Se a pessoa em 5 anos pedir para deletar e você deletar, você está descumprindo a norma do MEC. Você não pode fazer isso. Então você não deleta e justifica. Adriana, não vou deletar os seus dados porque o MEC me obriga a armazenar por 10 anos. Ponto final. A obrigação legal e o cumprimento de obrigação regulatória legal, ela também serve para me defender em relação ao meu armazenamento. Tá? A pedidos de titular descabido, por exemplo. Tá bom, Sabrina? Se eu tiver respondido, me avisa, senão me dá um outro toque aí também que eu respondo. Como eu disse para vocês, essa é a autoridade. A autoridade, ela existe, ela está em Brasília, ela já é atuante. Amanhã e sexta-feira, dias importantíssimos para quem trabalha, estuda ou quer entender um pouco mais sobre proteção de dados, e ela vem se solidificando, tá? Cada vez mais a autoridade vem se solidificando. Não gosto, não falo muito, mas eu tenho que passar, né, Adriana? Existem multas, existem penalidades, existem consequências, como, por exemplo, uma das que eu mais não gosto, tenho aflição, é a publicização da infração. Você imagina um consultório, uma clínica médica, ginecológica, de nada, Sabrina, que tenha os dados vazados, imagina uma clínica ginecológica, dados vazados de quem é paciente. Eu não volto mais com a minha esposa lá, minha esposa não volta mais na clínica, nunca mais. Não precisa ter a multa para ser prejuízo para a empresa, porque se eu tiver que publicizar aquela infração, maior jornal de circulação, você vai lá e paga para estampar um negócio, vazou os dados da minha clínica. Eu acho que isso pode ser uma sentença de morte para a empresa. Então, tem que tomar muito cuidado com as consequências, não só em multa. Quase que a gente agradece, ufa, foi só multa dentro da empresa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pontos. Cuidado com as consequências do não cuidado com o uso do dado, tá bom? Aqui, lembra que nós começamos, por exemplo, a falar de parâmetro? JBS hoje foi beneficiada disso. Deixa eu ver o que a Ana falou. JBS foi beneficiada hoje com esse parâmetro, que é, eu tive uma adoção de mecanismo capaz de minimizar o risco, o dano. Então, eu atuei em medidas corretivas no passado já. Eu fiz a adequação. Calma lá também. Eu estou em processo de adequação. Eu estou fazendo a minha parte. Né? Isso é um parâmetro para sanção. Vamos ver o que a Ana falou. Lucas, no caso desse exemplo de contabilidade ter dados pessoais, como podemos nos proteger? Excelente pergunta. Tem duas abordagens importantes. Uma auditoria que você, como controlador, deve fazer nos seus terceiros. No seu mapeamento, você identifica quem são os seus terceiros e manda um e-mail, uma cartinha, que você possa ter evidência depois, dizendo o seguinte: fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C, como é que está a sua adequação à LGPD? Aí ele vai falar o seguinte: minha adequação está 100%, está 50%, está 10%. Se você sabe do risco e continua com aquele fornecedor num prazo que ele cedeu para ele se adequar, você aí não está se cuidando direito. Agora, se ele demonstra estar realmente cuidado, realmente na mesma linha de raciocínio de você em relação a cuidados, você provavelmente consegue evitar de um vazamento de dados ecoar em você, porque você fez a sua parte. Então, que outro motivo, que outro cenário que eu te dou? Cláusulas contratuais, tá, Ana? Refaça os contratos que você tem, dê aditivo contratual de proteção de dados, dizendo da responsabilidade de cada um. Fundamental, tá? E eu acho que isso responde a sua pergunta. Se não responder, por favor, me avisa. Alguns exemplos, só para trazer para vocês como é que na Europa já está. Na Europa, a gente já tem mais de 114 milhões de euros em multas. Isso quase chega a 1 bilhão de reais aplicados em multa em mais de quase 3 anos de sanções em vigor na GDPR. A multa maior foi de 50 milhões,
tá, de uma empresa de busca online na França por falta de transparência, que a gente comentou bastante, eu e a Adriana. Mas lá chega num detalhe que foi o seguinte: uma loja de departamento que tem aqui no Brasil, chamada Zara, que vocês conhecem muito bem, tinha uma câmera de monitoramento que estava focada para cá. A senhora da rua da frente entrou com uma ação contra a autoridade na Espanha, dizendo o seguinte: essa câmera deveria estar olhando para cá, porque o IPTU que a Zara paga é dessa rua, não da minha rua. E ela está invadindo minha privacidade. Olha que curioso. Eles foram lá com os medidores, etc. A Zara foi condenada, não pagou multa, mas levou uma advertência dizendo: muda a câmera para esse lado, porque senão você está infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR, que é a europeia. Olha que nível que a gente chegou. Então lá é uma criação mais estruturada. Se eu acho que o Brasil vai chegar nesse nível de detalhe, não sei, mas que a gente vai evoluir de maneira bem significativa por conta de decisões judiciais e criação de um novo paradigma de proteção de dados, não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida. Se alguém tinha dúvida, Adriana, que a lei não ia pegar ou etc., eu tenho certeza que a lei pegou já pela propaganda que o Itaú já fez e, inclusive, com uma multa já que ele tomou, foi aplicada pela Secretaria Nacional do Consumidor, porque ele não fez corretamente um comportamento de identificar oferta e contratação de empréstimo consignado. Olha que interessante, ele usava o dado de uma conta corrente para fornecer para um outro CNPJ do mesmo grupo econômico e tomou uma multa. Olha que interessante, não pode, o Senacom já disse que não. Com menos de um ano, a gente já tem 60 sentenças judiciais de cidadão que questionaram o seu uso de dados por empresas, número expressivo, tá? De novo, nem é o que eu gosto da lei, tá? Eu acho que isso talvez seja um exagero, mas nós não podemos esperar a cabeça do juiz ou a cabeça do Ministério Público e deixar a nossa empresa nas mãos deles. A gente tem que fazer a nossa parte, como fez a JBS, tá? Aqui eu trouxe só para... Eu não vou passar por isso, porque a gente tem um tempinho final. Eu queria que a Adriana trouxesse as considerações finais dela, e se tivesse mais alguma pergunta. Só para dizer que o artigo 50 da lei fala bastante sobre governança, como implementar um programa. Para quem quiser e estiver tocando sozinho isso dentro de casa, leia o artigo 50 da lei, super importante, tá? Dicas rápidas: cuidado com bloquear o seu computador quando sair da mesa do trabalho. Manter o antivírus atualizado é fundamental, sabe? Todos os dias, pra vocês terem uma ideia, banco sofre tentativa de entrar por vírus, 3.000 tentativas por dia em bancos. Então, cuidado, os antivírus são realmente um problema. Cuidado com rede de Wi-Fi pública, sem senha. O que eu brinco de rede de Wi-Fi pública sem senha é deixar a porta da nossa casa aberta de noite. Qualquer um pode entrar. É a mesma coisa que um Wi-Fi. A hora que você abrir a sua casa, pode ser que você não esteja sozinho, que nem um Wi-Fi, né? Cuidado com o remetente de e-mail, cuide dos equipamentos da empresa, opte por criar senhas fortes, não aquela 1234, não 000, a senha que vem do computador, o post-it na tela do computador com a senha. Cuidado com isso, isso não é segurança da informação. Altere suas senhas com frequência. E o dia a dia, cuidado com o contrato que versa sobre transferir dado, cuidado com manusear documento, e na verdade a gente sempre tem que tomar cuidado com tratar os dados pessoais necessários para o nosso dia a dia. Meu muito obrigado por ficarem comigo nessa quase uma hora, quase 8 horas, acho que 8 horas da noite em ponto. Eu sou um cara que gosto muito de ser pontual, então obrigado, e deixo nas palavras da Adriana as considerações finais. Lucas, gostaria de agradecer a sua participação, foi bem esclarecedora, né? Até dúvidas que eu tinha, você já resolveu. Acho que acredito que também que todos que participaram aqui hoje também... Opa, chegou uma última pergunta, dá tempo? Por mim, sim, vamos embora. Então, vamos lá. Ó. Importante ter um funcionário responsável pela LGPD, ou cada gestor de área consegue administrar e controlar? Boa pergunta. Excelente pergunta. A lei criou uma cadeira nova chamada DPO, encarregado de dados pessoais. Eu brinco que é o CEO dos dados, é o dono dos dados da empresa. Respondendo sua pergunta, então, sim, hoje toda empresa
na nossa regulamentação que eu falei para vocês, a gente pretende pedir algumas exclusões de EIRELI, MEI, pequeno porte, etc. Ainda não temos. Então, toda empresa hoje no Brasil, não importa o setor, não importa se é uma associação, não importa se tem fins lucrativos ou não, deve nomear um secretário, um DPO, um encarregado de dados pessoais dentro da empresa, que é o responsável por fazer a conexão entre a autoridade, titular de dado, rever contrato e administrar e controlar os gestores de cada área. Tá? Então, excelente sua pergunta. E assim, né? E aí depois a gente pode até falar depois um outro bate-papo sobre micro e pequena empresa, né, Lucas? Porque eu acho que tem ainda, vai acontecer muita coisa ainda, né, para facilitar também nessa adequação das pequenas empresas, né, à legislação. Mas eu gostaria de agradecer muito, Lucas, a sua participação, a participação de todos aqui, a audiência de vocês. Lembrando que essa live vai ficar gravada, então vocês podem assistir o momento que vocês quiserem e, por favor, compartilhem também para pessoas que vocês consideram que seja, né, interessante esse assunto. Né? Obrigada e boa noite.